Boa noite, boa noite, boa noite todo mundo, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. E aí, tem alguém aí já? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Espero que não esteja sozinho aqui, só eu e Didio. Tristes, sem ninguém pra nos ouvir. Tô brincando, eu sei que tem gente aí já, porque o tio Dex, pelo menos o tio Dex eu sei que tá, não tá, tio? Ah, deixa eu acender mais minhas luzes, né? Tá tudo escuro aqui, pá. Ó a diferença. Melhora um pouco. Aí, ó, já recebemos notificação aqui, já tem gente notificando. Drawler King, como você está, meu querido? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo tranquilo contigo, tudo maravilhoso. Deixa eu mutar meu WhatsApp web que eu esqueci, então veio uma notificação assim. Drawler, Amonguinhos provavelmente vai ser só no domingo, Drawler. Porque hoje a gente vai ter uma live sobre carreiras. E amanhã eu tenho que fazer uma livezinha de um jogo indie que eu recebi que o próprio estúdio mandou a chave pra mim, então amanhã eu vou estar jogando ele. Devo jogar alguma coisa mais light depois, mas eu tento deixar o Among pra um dia que eu consiga combinar pra ter sempre bastante gente, entendeu? Não, bloqueei não, Drawler. Mas então, o Among normalmente eu deixo pra tipo assim, um domingo. Por quê? Porque aí provavelmente amanhã eu já começo a marcar com todo mundo pra gente ter sempre 10 pessoas jogando, entendeu? Porque assim, pra entrar e só ter tipo 5 pessoas, 6, a partida não fica tão legal, então eu acabo preferindo deixar pra um dia pra combinar, que é mais tranquilo. Mas domingo, se você quiser, entra aí. Boa noite, Lia. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, amor. Ó, o Flip Salles mandou Didio lindo. Tomo água, Drawler. Tomo, com certeza. Por sinal, minha água tá acabando. Já eu peço pra produção reabastecer. Aceito reabastecimento de água, produção. A gente vai dando uns minutinhos aqui, gente, esperando o pessoal chegar, pra todo mundo pegar no começo. Coluna pode não parecer, Drawler, mas a coluna está reta. Está reta por causa que a câmera que fica aqui, ó, tá vendo? Aí às vezes eu olho pra cá por causa do chat, mas eu tô com a coluna reta agora. Primeira vez aqui nesse trem. Ah, Lia, você vai ver, 2 minutos você já tá sabendo usar tudo. A Duda tá aí também, Lia. Já manda aquele oi pra Duda. Obrigado. Viu só? Produção, ó. Aguinha nova. Boa noite, Edgar. Como você tá, meu querido? Obrigado pelo lurk. Seja muito bem-vindo. Valeu mesmo. E aí, Lia, muitas reclamações quanto ao layout, sugestões, eu aceito, tá? Não vou pagar nada, mas eu aceito. Eita, já começamos com raid, obrigado, valeu, Matef, ou Matef, não sei como falar o nick, me desculpa, mas muito obrigado pela raid, seja muito bem-vindo, todo mundo que está chegando com o Matef, vocês chegaram numa boa hora, porque vocês chegaram aqui do comecinho. A gente tá dando só mais um minutinho pro pessoal chegar. Mais espaço TF, maravilha. Então, MaTF. Muito obrigado pelo follow, Ma. A gente tá só dando mais um minutinho aí até umas 6h08 pra pessoal chegar, porque eu acabei de abrir a live. A gente vai falar hoje sobre Data Science. Quem tá aqui comigo do meu lado, que eu sempre erro o lado, o Giovanni, ele trabalha como Data Scientist na BB Seguridade pro Banco do Brasil, então tem um currículozinho legal na área, já trabalhou bastante nisso, ele já vai se apresentar. Enquanto isso, muito obrigado e seja bem-vindo todo mundo que veio com a Má. Brigadão mesmo. Fábio Tavares, obrigado pelo follow também, seja muito bem-vindo. Que eu não sei porque o negócio não soltou som, mas tudo bem, né? Tudo bem. Ó, a Lia tá perdidinha aí, cara. A Lia tá perdidinha? Não se preocupa, Lia. É normal, relaxa. Perdido todos estamos. Agora, por algum motivo,
Ah, agora voltou, agora notificou certinho, maravilha. Valeu, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Flip Salles também pelo follow. Estamos chegando, 497, falta 3. Mais 3 a gente chega ao número 500. O Fábio Tavares aí entrou aí também, um amigo meu. O Felipe também, um amigão meu. Ah, maravilha, valeu, obrigado. Aí, ó, Didio traz followers. Então, gente, ó, 6 e 8, vamos começar? 498, maravilha, então falta 2. É que o WiseBot, então, falou errado. Esses bots, viu, não sabe de nada. Esse pessoal que faz machine learning aí não sabe programar, não. Essa galera de TI. Bom, gente, então bora começar. Eu vou começar já que a gente tem gente nova. A Má trouxe uma raid aí pra gente desde o começo. Vou começar aqui me apresentando. Meu nome é Thiago, todo mundo me chama de BW, que é o nome do canal. Eu trabalho atualmente como Software Developer Team Lead aqui no Canadá, na Vendasta. Eu trabalhei durante 7 anos na equipe mobile do Banco do Brasil como desenvolvedor, um dos responsáveis pelo aplicativo mobile de Android do banco. E comigo agora está Giovanni, eu vou deixar ele se apresentar. Sinta-se à vontade, Giovanni, o palco é seu. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Giovanni, mas todo mundo me chama de Didio, então podem me chamar de Didio. Eu estou trabalhando com ciência de dados há 3 anos agora, desde 2017. Antes disso, eu trabalhava numa parte que tinha muito... Bem, eu era heavy user, sempre fui heavy user de banco de dados, então eu tenho um background em usar muito banco de dados e SQL. E em 2017, então, eu fiz essa migração para a área de ciência de dados. E eu não vou ficar falando muito sobre mim, não. Vamos para a conversa aí, Brat. Vamos. Ô, tio, podemos combinar. Assim, o fun fact daqui é que ambos, eu e o Giovanni, trabalhávamos no Banco do Brasil. A gente foi se conhecer, curiosamente, não no Brasil, a gente se conheceu nos Estados Unidos, participando de um programa de intraempreendedorismo que o banco tinha, que levava algumas pessoas com ideias de startup para o Vale do Silício, para gerar para uma incubadora real de startups do Vale do Silício, uma aceleradora. E a gente acabou se conhecendo lá, porque o time dele tinha chegado uns 2 meses antes do meu, né? Então a gente coincidiu de bater 1 mês trabalhando lá nessa aceleradora de startup. E ele foi exatamente para trabalhar com machine learning na época. E a gente acabou ficando muito amigo, porque ele jogava Magic, eu tinha parado com o Magic, ele foi um dos responsáveis, junto com o Guilherme, que estava 2 semanas atrás, a fazer eu voltar a jogar Magic. Me livrei desse vício de novo, agora que me afastei dos dois, temporariamente. Mas, e aí, desde então a gente conversa e tá trocando ideias sobre as coisas, e eu tive a oportunidade de trazer ele hoje aí para falar um pouco sobre Machine Learning. Então, bora começar? Deixa eu já trocar a telinha aqui. Vamos lá. A gente começa sempre com o padrão de algum meme da área, né? Porque não pode perder o costume. Se Didio quiser explicar o meme, sinta-se à vontade. Se é que precisa. Só preciso de saber qual que é, que eu não tô É o do soldado. Esse é muito bom. Esse aí tem um contexto, na verdade, tá? Bem, ali tá o newbie ali de machine learning, né? O cara que tá aprendendo ainda. E o cara que tá tomando os tiros aí todos. Esse cara que tá aí especificamente é um chinês, chama Andrew Ng. Ele é meio que o papa dessa área. Falando um pouquinho do currículo, eu sou meio fã desse cara aí. Então, assim, o currículo dele... Ele já foi o chefe da área de ciência de dados do Baidu, que é tipo o Google chinês, né? Ele é o fundador do Google Brain, que foi a primeira área voltada para ciência de dados dentro do Google. Ele é cofundador do Coursera. E mais para frente eu acho que a gente vai falar também, um dos cursos mais famosos do mundo de machine learning é ministrado por ele, que, bem, está disponível lá no Coursera, né? Então, o Andrew Ng aí está protegendo o novato aí da área de machine learning sobre todas essas técnicas que, em tese, a pessoa deveria aprender, né? Que é a álgebra linear, estatística, cálculo e teorema de probabilidade. Então, esse é um dos memes que eu trouxe para a gente começar. Sim. Esse eu pedi para dar contexto, porque a gente sabe que aqui nem todo mundo é da área de
ciência de dados. Provavelmente muitos têm interesse na área, mas provavelmente ainda não trabalha com, então dessa vez eu achei justo explicar, né? Não, nada mais justo. Então assim, vamos começar com a pergunta crucial, Didio. A pergunta crucial que eu acho que todo mundo que já ouviu essa palavra quer saber é: o que é data science, o que é um cientista de dados e o que ele faz? Cara, essa pergunta, por incrível que pareça, ela é bem mais fácil de responder do que todo mundo imagina, né? O cientista de dados é um cientista que trabalha com dados. Pronto, próxima pergunta. Não, tô brincando. Cara, isso aí, na verdade, é um termo da moda, né? Que tá aí há alguns anos já sendo utilizado, mas, na verdade, o que o cientista de dados faz, cara, é pegar os dados que estão à disposição ali, eu estou tentando ser o mais simplificar o máximo possível isso, né? Mas o que o cientista de dados faz é pegar um volume de dados em algum lugar que, em tese, está ali só sendo armazenado e dar algum propósito para esses dados. Então, transformar ele em alguma coisa que agregue valor para a companhia, não obrigatoriamente isso implica no uso de inteligência artificial ou machine learning, mas atualmente as práticas mais modernas acabam culminando no uso de técnicas de inteligência artificial ou machine learning também, né? Mas na essência é você pegar um conjunto de dados ou vários conjuntos de dados e tentar trabalhar esses dados para que eles agreguem o máximo de valor possível no negócio que você está trabalhando, né? No meu caso lá, no ramo de seguridade. Sim, uma explicação bem sucinta, porém bem longa. Tô brincando. Foi do tamanho ideal. Tá, vamos lá. A gente já sabe o que é um cientista de dados, então. Mas assim, ele trabalha com massa de dados para tentar otimizar as coisas. Quais são as principais ferramentas nas mãos do cientista de dados? E por favor, não me fale que são dados. Que isso acho que não, todo mundo já entendeu. Dado é insumo, né? Mas esse diagrama de Venn aí, eu vi na última live de carreiras que o Guilherme trouxe um diagrama de Venn, então achei que era um tema recorrente, né? Então resolvi trazer o de Data Science também. Mas, se você reparar já do início, em geral, os diagramas de Venn, quando a gente está falando ali das skills para um cientista de dados, ele já vem com um unicórnio desenhado no meio, porque isso significa que não existe ou é muito raro se você realmente precisa de um cientista de dados, você achar um que tem essas 3 skills bem desenvolvidas, cara, contrata e paga o salário que ele pedir, que é muito difícil. Mas o cientista de dados, a gente fala que ele é um encontro dessas, principalmente, né, existem outras soft skills e outras coisas, mas principalmente essas três áreas aí. Então, o cientista de dados, ele precisa de saber, tá aí hacking and coding, né, mas ele precisa, o hacking é muito mais assim, você não precisa de ter muito rigor relacionado à programação no seu trabalho, mas você precisa de saber o suficiente para você conseguir fazer suas próprias análises e, se for preciso, treinar um algoritmo de machine learning, alguma coisa assim. Mas não é nada muito técnico ou complexo. A parte de matemática e estatística é muito importante porque você precisa de saber como os algoritmos de machine learning funcionam. E na parte de estatística, a gente vive precisando de fazer um teste de hipótese ou trabalhar com probabilidades, teorema de Bayes, e essa base estatística é muito importante. Mas eu diria que desses 3, o mais importante é Domain Expertise, que em inglês que a gente chama de domínio de conhecimento, né, em português. O que é isso? Eu estou trabalhando na BB Seguros. Então, para eu conseguir desenvolver bons trabalhos nesse ramo de ciência de dados, eu preciso de saber quais são os produtos da BB Seguros. Eu preciso de entender de previdência, eu preciso de entender de seguros em geral, né? Seguro de carro, seguro de vida e tal. E quanto mais eu conhecer desses domínios que existem dentro da empresa, melhor é o meu trabalho, entendeu? Então, assim, é muito difícil você, principalmente por domain expertise, porque as outras 2 são mais habilidades técnicas, mas é muito difícil você trazer um cientista de dados de mercado que tenha essas 3 habilidades bem desenvolvidas, sacou? E é normal, é perfeitamente normal não ter também.
Até principalmente porque você tá trazendo alguém do mercado, muitas vezes a pessoa não tem o domínio do seu, tipo, do que a sua empresa faz. A não ser que você consiga achar alguém de uma empresa similar, você não vai achar alguém que tenha já o domain expertise. Por causa que, assim, às vezes a sua empresa faz algo muito específico. Então, às vezes, em casos como esse, você vai contratar alguém que tenha conhecimento em matemática, estatísticas e coding, e você vai treinar ele para ter a expertise em todo o ambiente do que sua empresa trabalha. Então, assim, é difícil achar. Eu acho que vai muito do que a gente falou do PO, vai muito do que a gente falou do decoding, de UX, que assim, você ter tudo é o ideal, mas não é necessário. Se você tiver pelo menos o conceito dos outros dois e ser extremamente bom em um, ou ser bom em dois e ter noção do terceiro, isso já te ajuda nessa carreira. Então, assim, é isso que eu acho que você tem que sempre pensar na hora que você está vendo esse tipo de gráfico. E outra coisa é a chance de você olhar para aquele teu amiguinho que falou: para que eu vou usar já álgebra linear na vida? Então, aqui usa. Lembra que eu estava na faculdade, na escola, falava: não vou usar regressão, álgebra linear, não vou usar nunca na minha vida. Então, tem gente que usa. Só digo isso. Verdade. Todas as operações que a gente faz nos algoritmos de machine learning, em geral, são operações com matrizes, né? Então, a álgebra linear é muito importante. Sim, pelo menos a construção dela, né? Não, pelo menos o conceito, entender e saber aplicar ela. Tipo, você não precisa saber, às vezes, fazer a regressão linear na mão. Só que você, pelo menos, tem que entender o conceito dela e como usar ela para fazer, tipo, numa calculadora, fazer num Excel da vida, ou coisas assim. Beleza, tipo, a gente agora já entendeu um pouco do que é o cientista de dados, do que ele precisa, mas e aí? Vamos supor, a gente tem alguém no chat que fala: tá, ok, achei interessante, quero trabalhar com isso. E aí, Didio? Onde o cara começa? Imagina que é uma pessoa recém-saída da faculdade. Da faculdade não, vai, recém-formada no terceiro colegial. Beleza. Tá, cara... primeira coisa é entender que, como eu falei no início, ciência de dados, o nome é muito mais bonito do que na prática ele é complexo. O que eu quero dizer com isso é que ele não é muito complexo, entendeu? É possível de entender, não Eu estava lendo um dia um artigo, até que a gente vai colocar mais para frente aí, Cassie, ela é a rede de ciência de dados do Google. E ela fala: gente, calma, assim, se a gente for generalizar machine learning, né, que é aprendizado de máquina, traduzido para o português, é você ensinar coisas a marcar, a colocar labels, né, colocar etiquetas nas outras coisas. Então, a gente, ser humano, a gente faz isso muito bem. É você ensinar uma máquina a fazer isso. Então, um cara que acabou de sair do colégio, se ele já for interessado, for nerds, que nem a gente é nerds, né, gostar um pouquinho de programação e tudo mais, eu falaria para ele já começar com algum curso em alguma plataforma. Então tem um curso do Udemy, eu não sei se já está com o link aberto aí, que é um curso que ele é considerado um dos melhores cursos para iniciantes. O cara que faz esse curso, que dá esse curso no Udemy, o nome dele é Kirill Eremenko, ele é um russo, e ele foi eleito... esse é o cara. Você acabou de... É que eu tô com atraso aqui, né? Mas então, tem esse curso do Kirill Eremenko no Udemy, que é básico, ele começa dos primórdios. Eu botei da Lura. Cadê do Udemy? Não. A gente fala da Lura na sequência, que também é básico esse curso. Mas o curso do Kirill Eremenko, ele é... Você colocou aí o link do perfil dele, mas eu te mandei o curso também, tá? Não sei se tá fácil aí, tá? Mas é que é Machine Learning de A a Z. Eu acho que é o primeiro aí na página. Esse curso, ele vai do básico de programação em Python, ele te dá o suficiente para você começar a criar seus primeiros modelos de Machine Learning, e vai até a parte mais avançada lá no final, são 200 e poucas horas de curso, salvo engano.
E é muito bom. Só que assim, o foco desse curso é machine learning mesmo, né? A gente falar de data science de uma forma mais abrangente, aí poderia ser a trilha de formação ali da Alura. A vantagem da Alura é que ele está em português, essa trilha, né? Eu já fiz esse curso há algum tempo. Eu sei que algumas empresas estão usando como introdução ao mundo de ciência de dados para os funcionários. E ele é muito bom. As pessoas que dão o curso, em geral, são muito didáticas e o da Alura ele é mais abrangente. Então, ele não fala só de machine learning. Ele fala de todos os aspectos. Ele fala um pouco de estatística, ele fala um pouco de matemática, ele fala um pouco da parte de coding e ele fala também um pouco da parte de data visualization, que não tem lá no diagrama de Venn, mas é uma skill importante também, que um cientista de dados precisa ter para comunicar os achados que ele tem nos trabalhos dele, né? Sim, Então, também, o Baby Shark até perguntou, já tem graduação de cientista de dados no Brasil? cara, é difícil eu te falar coisa aqui porque está mudando muito rápido isso, porque é novo. Se eu te falar, em 2017, quando eu comecei, não tinha nem pós-graduação nesse assunto. Agora eu sei que já tem várias pós-graduações nesse assunto, tá? Graduação eu não sei te dizer se tem, mas eu arriscaria dizer que já deve ter perdido por aí em algum lugar. Talvez, eu acho que eu já vi no IESB aqui em Brasília, uma graduação em ciência de dados, mas eu não consigo falar direito em relação à graduação, não. Sei que pós-graduação tem aos montes e o que não tinha também, que agora já tem alguns, são programas de mestrado aí pelo Brasil. Sim. Eu acho que assim, para quem já tá tipo numa área de TI ou numa área de matemática e estatística, é muito natural ele migrar para a área de machine learning. Por quê? Porque ele já tem na base do curso dele o aprendizado de algumas das 3 skills principais do cientista de dados. Então, é bem mais fácil para ele migrar. Não que tipo alguém que seja da área de direito, vamos supor, não possa ir, porque às vezes se ele for para uma área de cientista de dados processual, vamos dizer, ele vai ter o conhecimento de domínio. Então, às vezes ele pode fazer um curso tipo um Udemy, fazer um Alura, fazer um Coursera ou fazer o Nano Degree da Udacity e se especializar como um cientista de dados da área que ele já é especializado antes, que ele tem a graduação. Então isso eu acho que é uma coisa muito legal também, porque às vezes tipo, o pessoal olha e fala, cientista de dados, o cara tem que ter vindo da ciência da computação, e não necessariamente, porque você pode aprender todas as 3 skills. Que nem, é muito fácil às vezes para alguém que vem da área tipo de medicina, de farmácia, que tem todo o conhecimento de um pouco de estatística, porque eles usam isso no dia a dia, aprender tipo uma programação para usar machine learning dentro da área de medicina ou da farmácia. Então assim, nada te impede da graduação que você tá ou tem de você migrar para a área. Eu acho que a única coisa que te impede é você mesmo, é você querer ou não aprender e se focar nessa área. Que a gente trouxe até bastante curso, que nem esse que o Didi falou, o Machine Learning de A a Z, tem o da Udacity, que é um Nano Degree, que eu acho que você até fez, não fez, Didi? Cara, eu fiz. Esse aí do Kirill Eremenko eu fiz, foi o primeiro curso que eu fiz, tá? Em 2017, mas ele foi eleito em 2020 o melhor curso para iniciantes, por coincidência. Esse aí do Udacity eu fiz também. O problema da Udacity é que ela saiu do Brasil. Então os preços dela ficaram bem amargos porque é tudo em dólar agora. Mas na pandemia eles estão com umas promoções, tá? Para incentivo a estudo, né, durante a pandemia, né? Mas o curso da Udacity é interessante, cara, que eu coloco ele como ele se fosse quase uma pós-graduação, tá? Aí ele já é bem mais profundo. O cara que dá aula nele salvo engano, é um cara do Google, ou que foi do Google, né? Ele era na época que ele criou esse curso. E tem um trabalho de conclusão. Então, assim, ele é bem completo esse curso. Eu gostei bastante. Até hoje eu recorro a alguns conceitos dele quando eu preciso, né? Que você tem acesso ao material eterno depois que você conclui. E eu não sei se eu compartilhei mais algum curso, eu não tô lembrando aqui. Eu acho que eu compartilhei o curso do Andrew Ng no Coursera, cara, de Machine Learning. Deixa eu ver se eu abri esse aqui. Eu já compartilhei também, Machine Learning do Coursera. Isso.
ele é ministrado pelo Andrew Ng, que eu esqueci de falar quando eu falei dele, mas ele é professor de Stanford também. Então, assim, esse cara ele é meio que o papa da inteligência artificial, e esse curso ele é muito recomendado também para a galera que já tem algum entendimento sobre machine learning e um pouco de programação e quer se aprofundar mais nesse assunto. Então, esses cursos aí são todos muito bons. Então, assim, vocês veem que tem material para começar, a gente tem muito. Então, eu acho que o primeiro passo é, tipo, querer trabalhar com isso, ter o interesse, né? Ter aquela curiosidade de ver dados se tornando algo palpável que você pode tomar decisões sobre. Isso é uma coisa interessante que, tipo, às vezes a ciência de dados, ela vem muito para auxiliar hoje em dia, tipo, tomada de decisões em negócios. Porque quando você trabalha com negócio, você começa a aprender que tudo depende de números. Você precisa saber de número se está dando certo, você precisa saber de número para prever o melhor caminho para você seguir, que nem uma das profissões mais rentáveis quando você sabe muito bem é o mercado de ações, porque ele flutua. Se você consegue prever algo que vai acontecer, você está na frente de todo mundo e você vai ganhar dinheiro. Então, tem várias utilizações hoje em dia que as pessoas tentam usar para machine learning. E uma principal é, tipo assim, quando você tem uma massa de dados tão grande, que nem o Giovanni falou, o ser humano ele é muito bom em colocar labels nas coisas, mas a gente tem um problema que é a nossa capacidade por hora de colocar labels nas coisas. A ideia da machine learning vem muito hoje em dia para você otimizar esse trabalho. Você pega alguns seres humaninhos, faz eles ensinarem uma máquina a fazer o que eles estão fazendo, para fazer muito mais rápido uma massa de dados absurda. Tipo, terabytes e terabytes de dados, que um ser humano levaria às vezes um ano para fazer isso. O cientista de dados com uma máquina treinada vai fazer isso em 1 hora, um dia, chutando um número alto, dependendo do poder computacional que ele tem também. Então, assim, a área de ciência de dados é uma área muito interessante hoje em dia. Boa noite, Saravejo, seja bem-vindo! E assim, completando, cara, a vantagem também de você ensinar uma máquina a distribuir etiquetas, né, resumindo, é que ela consegue identificar padrões que a gente não identificaria facilmente, entendeu? Sim. Então eu posso dar um exemplo para vocês que tem um artigo sobre isso. O cara ele estava criando uma inteligência artificial que fosse capaz de detectar se uma foto tinha um gato ou não. E ele tinha alguns gatos em casa e ele tirou foto dos gatos dele e foi colocando essas fotos lá para a inteligência artificial aprender. O Cláudio Bratiali falou oi também. Sim, boa noite, pai. A gente já te responde, Saravejo, 1 segundo. Tá. E depois ela começou a introduzir outras fotos de gato também. E ela foi vendo que as fotos novas que ela... As novas fotos que ela foi incluindo, que não eram dos gatos dela, a inteligência artificial não estava conseguindo detectar. Quando ela parou para analisar, ela viu que o que estava sendo discriminante mesmo nas fotos era o aquecedor, que por coincidência sempre saía atrás do gato nas fotos que ela tirava. Então, na verdade, ela acabou tendo uma inteligência artificial que conseguia detectar se tinha um aquecedor na foto ou não, entendeu? Sim. E acaba que com essa descoberta, então, a gente acaba aprendendo que a máquina ela consegue detectar alguns padrões que às vezes a gente não consegue detectar tão fácil, né? Sim. Eu vou falar para a Saravejo o seguinte: o GPT-3 é uma lib nova que saiu de Computer Vision, né? Mas, como eu estava falando no início da live, Saravejo, assim, eu acho que em ciência de dados a gente precisa se especializar. Bem, tem 200 milhões de coisas para você aprender. E uma máxima que, se você for ler, vê em vários lugares, sempre é recorrente, é assim: se atenha a aprender o que você precisa. E eu nunca desenvolvi nenhum trabalho relacionado a Computer Vision, então eu não conheço a GPT-3. Eu sei que ela é uma biblioteca nova que acabou de sair, é uma versão nova, na verdade, da GPT, né? E que tá dando vários burburinhos no mundo de machine learning. Mas eu não sei te falar, eu não tenho opinião formada sobre ela.
Eu já li bem pouca coisa, mas também não tenho uma opinião 100% formada sobre isso ainda não, Saravejo. Essa ficarei te devendo. Mas assim, toda novidade é sempre muito bem-vinda, né? Claro que sempre vai gerar burburinhos, por causa que, gente, vai tocar em tantos assuntos complexos, até teorias da conspiração das máquinas se voltando contra nós. Então... Eu vou me resumir a falar que por enquanto eu ainda não tenho uma opinião formada. Terei que ler mais sobre, me desculpe. Eu acho que assim, o que você falou, Didi, fala muito, porque não só dentro da área de computação, até na programação tem muito isso, mas no machine learning vai ter muito mais, porque se você for começar a brincar com inteligência artificial e redes neurais, tem uma amplitude tão grande, mas tão grande, que se você não parar e falar, não, eu quero estudar aprendizado de máquina específico para X, você nunca vai se tornar um especialista naquilo. Você vai saber um pouco de todos, mas nunca ser bom o suficiente em um só. E às vezes o que você precisa naquele momento é se especializar em um. Então, assim, é complexo. É um tema muito novo, né? E assim, estudar faz parte da rotina de um cientista, de qualquer cientista de dados também, tá, cara? Porque constantemente você está sendo desafiado e vem surgindo coisas novas, como o próprio GPT-3 que a Saravejo comentou, né? Então, o que eu posso dizer, no final do ano agora eu desenvolvi um modelo lá para ver seguros, usando uma técnica que eu ainda não tinha usado. Então, no início eu precisei de estudar, aprender como que usaria ela, e é super natural isso e comum. Aliás, para mim é até uma das coisas que me fazem gostar mais desse emprego. Didi, veio uma pergunta boa. Qual a diferença entre cientista de dados e analista de dados? O Flip Salles perguntou. Boa pergunta. Cara, a diferença entre eles é que o analista de dados... Bem, tá no nome, na verdade, tá? O analista, ele analisa dados só. Vamos mais fundo um pouquinho, né? O analista de dados, em geral, é aquele cara que ele pega os dados e é curioso, gosta de fuçar, mexer nos dados e tirar insights a partir desses dados, tá? Já um cientista de dados, ele vai um passo além. Então, o que eu quero dizer é assim, o analista de dados, muitas vezes, não tem uma exigência que ele tenha um conhecimento em estatística, por exemplo, né? Ele não precisa de validar hipóteses. O compromisso do analista de dados é de fazer boas perguntas, tá? E o compromisso do cientista de dados é de responder essas perguntas. Então, é muito comum, né, nessa indústria de dados que um analista de dados seja tipo um cientista de dados júnior, entendeu? Beleza, vai lá aprender a mexer com os dados, seja curioso, faça as perguntas. Beleza, você está fazendo boas perguntas? Ótimo, agora vem para o lado de cá aprender a responder essas perguntas com rigor estatístico ou usando inteligência artificial ou alguma outra técnica assim. Eu acho que não só fazer as perguntas, mas... interpretar as respostas também, né? O Saravejo perguntou: a matemática envolvida na ciência de dados é em torno da álgebra linear? A gente falou um pouco sobre isso, né? É também em torno da álgebra linear, Saravejo. Quando a gente está falando principalmente de machine learning e aí também em redes neurais, em geral, todos os cálculos que são feitos são cálculos entre matrizes. Então, tem muita álgebra linear, autovalores, autovetores. Mas, de novo, eu vou estressar aqui uma coisa que eu falei no início da live, tá? O conhecimento que, assim, é muito importante você se ver toda hora voltando para os fundamentos. Então, você ter a base, o fundamento bem aprendido, né, bem estabelecido, é muito mais importante do que você se aprofundar muito nesses conceitos, tá? É mais importante a álgebra linear para você entender como estão sendo feitos os cálculos do que você mesmo fazer os cálculos, né? Porque hoje já tem as bibliotecas que processam isso tudo. Então, o mais importante é você entender como isso tudo está acontecendo lá dentro, do que você realmente ir lá e implementar um modelo de machine, eu digo, inventar um modelo de machine learning, alguma coisa assim, né? Tá, agora eu vou mandar uma pergunta que provavelmente deve ter alguém se perguntando. Da parte de code,
Qual linguagem a pessoa precisa saber, um cientista de dados? Ah, boa, eu estava querendo falar isso antes. Cara, por coincidência, eu vou fazer meu jabá aqui. Eu escrevi um artigo, acho que foi em 2018 ou 2019, tipo assim, ciência de dados para iniciantes, né? Porque eu estava estudando e eu falei, pô, se eu estou estudando, por que não escrever para todo mundo, né? Eu vou pegar aqui rapidão e já compartilho. Mas nesse artigo eu falo o seguinte: programação é um toolkit do cientista de dados, tá? Então ele não precisa de ser o gênio da programação e não existe muito uma linguagem de programação oficial obrigatória para cientista de dados. Beleza. Dito isso, hoje 90% das pessoas que eu converso programam em Python, tá? Por que em Python? E é isso que eu queria que eu lembrei, queria ter trazido isso mais tarde, mais cedo quando você falou, e agora eu vou falar. Você comentou antes, se um advogado quiser entrar no mundo de ciência de dados, ele já tem o conhecimento de domínio, né? Então, o Python é uma linguagem que, além de ser bastante amigável para quem nunca programou, ela tem uma comunidade gigantesca. Então, eu falo brincando que a minha programação é orientada a Stack Overflow, né? Então, eu falo, não é possível, e até hoje eu acho que isso aconteceu uma ou duas vezes, do problema que eu estou tendo não ter uma resposta no Stack Overflow. Então é muito raro, é muito raro. Então, a comunidade que tem ao redor de Python, as bibliotecas para ciência de dados que já tem prontas. Então, se a gente for falar o Pandas, o Keras, o TensorFlow, o Scikit-learn e por aí vai, facilitam muito para uma pessoa que está entrando nesse mundo, tá? Mas, assim, isso pode causar a imagem errada de que Python é uma linguagem para iniciante. Não, é o contrário, tá? Ela também é usada pela galera mais avançada. Saravejo, sim, a linguagem R também ela é bastante utilizada, tá? A questão da linguagem R, ela que é uma linguagem, eu diria que ela é mais acadêmica. O difícil dela é de você integrar ela em outros sistemas que envolvam outras linguagens. Mas tem muita gente que programa em R, sim, também. Eu acho que assim, falando do Python, é muito mais fácil integrar com Python, por quê? Porque muito lugar já usa Python. E tem muitas bibliotecas para você linkar o Python com alguma outra linguagem. Então, assim, é muito mais natural a você fazer a conexão do machine learning com outros sistemas computacionais que a empresa pode estar usando Python, do que R. Até porque o conhecimento de Python às vezes já está dentro da empresa. Então, você contrata um cientista de dados que às vezes não é tão especialista na programação, às vezes você tem uma pessoa de uma área de desenvolvimento que vai dar o auxílio inicial para ele. E às vezes esse cara já tem o conhecimento de Python, porque o Python é usado para muitas outras coisas também. E R eu acho que já é um pouco menos isso aí. Não é tão comum você ver vagas de R para alguma coisa que não seja machine learning. Enquanto Python você vê. Mas assim, dito isso, né, vou reforçar, não existe resposta certa para essa pergunta, tá? Qual é a linguagem oficial de ciência de dados? Não existe. A resposta certa é a que você gosta de usar ou que a empresa usa. Exatamente. Assim, eu conheço gente que usa Julia, que ela é uma linguagem que tem crescido muito no mundo de ciência de dados. Java, C, C Sharp, Scala, quando precisa de performance. Eu já vi alguns casos as pessoas usando Scala. Então, vai muito da necessidade do que você gosta mesmo. No caso da BB Seguros, a gente programa lá em Python. A gente poderia programar em R também, mas a gente não tem nenhuma aplicação em R hoje, é tudo em Python. Você fala de Scala, eu lembro do Vini. O Vini que adorava Scala. Também lembro disso. Tá, beleza. Enquanto vão vindo mais perguntas, o Saravejo falou, mas quando fala de automação, o Python tem um processamento muito lento comparado com C e outras linguagens. Sim. Sim, na verdade, Python é uma linguagem de script que por baixo lá tá rodando C, né? Sim. Mas é muito difícil você precisar de criar uma aplicação que a diferença de performance entre Python e C seja relevante, tá? Pelo menos assim, na indústria que eu trabalho hoje, que é essa indústria de seguros, não teve nenhum caso que Python não resolvesse o problema. Mas sim, se você precisar de alta performance na casa de milissegundos ou nanosegundos,
pode ser que o Python e o C sejam diferenciais, e eu traria o Scala também para falar de performance, tá? Maravilha. Enquanto a gente vai esperando outras perguntas, Didio, no momento, o que você diria que são os maiores desafios da carreira de cientista de dados? Cara, além dessas skills aí que são um pouco desafiadoras já, na minha opinião, tá? Eu mesmo tenho gap em algumas delas. Eu acho que você reconhecer isso já é um passo importante, que aí você pode estudar e tudo mais. Mas se você for olhar todas as vagas de emprego para cientista de dados, tem uma certa exigência de soft skills, principalmente que você saiba, que você seja um bom comunicador. Então, assim, você precisa de... Não basta você ser aquele nerdão que foi lá, construiu o algoritmo, beleza, você vai fazer o que com esse algoritmo? E isso está muito em evidência hoje, entendeu? Tem muita gente que é boa de fazer o algoritmo, mas pegar esse algoritmo e colocar ele na produção e fazer com que ele tenha um impacto de verdade positivo, né, nos negócios da empresa é o que está sendo exigido hoje. E essa é uma skill bem difícil, cara. Não é uma skill trivial. Ah, e soft skills. A gente ainda vai trazer uma live só para falar sobre isso. Assim, e uma soft skill que é extremamente importante é inglês, tá, cara? Parece bobagem, mas como a gente... eu tô no Brasil, né? 90% dos artigos que saem para ler sobre o assunto são em inglês. Se não for em inglês, é em alguma outra língua que não é português. Vai ser em alemão ou chinês, alguma coisa assim. Então, inglês também é uma soft... A gente pode chamar inglês de soft skill? Pode, Não, né? eu diria que é skill já, pela necessidade. Porque, assim, isso é uma coisa engraçada, porque acontece, a computação, ela ajuda o inglês, mas não é mandatório. Já para ciência de dados, como é uma coisa tão nova, que ainda está crescendo, ainda está ganhando mercado, está ganhando toda a base dela, tipo, do que é uma ciência de dados, ela tá se construindo e se descobrindo, muito do material vai estar em inglês, porque é a linguagem mais falada no mundo, infelizmente, sinto muito quem ainda não fala, mas é uma das mais faladas no mundo. Só que assim, você não precisa saber falar, você não precisa saber ouvir ajuda, mas você precisa ao menos saber ler. Por quê? Porque você vai ter que ler muito material em inglês, que é onde vai estar os principais materiais e os mais novos, os mais recentes. Porque às vezes até faculdades brasileiras vão estar publicando em inglês para ganhar notoriedade mundial e não só dentro do país. Então pode acontecer, às vezes eles publicam em português e inglês, mas às vezes se for enviado um artigo para uma revista internacional, eles nem publicam em português, publica só em inglês e acabou. Você vai ter que saber o inglês para ler. Então, assim, inglês para ciência de dados, para que é uma área nova, é essencial. Então, voltando das outras três que a gente falou que o inglês ajudava, mas não era mandatório, para ciência de dados é quase mandatório. É quase uma quarta skill que deveria estar no gráfico aí. O Saravejo falou... Não, pode falar, Didio. Eu conheço gente que trabalha com ciência de dados e não sabe inglês, tá? Mas eu vou te falar que eles têm muita dificuldade. Tipo, eu já precisei algumas vezes de traduzir alguns artigos para alguns colegas porque eles não sabiam falar inglês. E assim, ninguém é obrigado a saber nada, né? Mas eu acho que se você quer se destacar nisso, é uma skill importante. É aquela coisa, tipo, pensa assim, se você não sabe inglês e outros candidatos que para a mesma vaga que você sabe inglês, eles vão estar mais atualizados que você, porque eles vão estar lendo os últimos artigos. Enquanto às vezes você não vai estar, ou vai estar lendo mal lido, porque vai ter que usar um Google Translate, então assim, é bem complicado. Tá, vamos lá, o Saravejo perguntou aqui, vocês acham que certificado de plataformas Udemy e Coursera tem peso / diferença no mercado? Cara, eu vou te falar se eu estivesse contratando, tá? Para mim, o certificado é pouco importante, o conhecimento é bem mais importante. Mas, assim, se eu tivesse qualquer certificado, eu colocaria no meu currículo. Mas assim, mais pensando da seguinte forma, cara, se o cara me perguntar alguma coisa desse curso aqui, eu sei responder, porque eu fiz. Então, eu diria que é legal, eu acho interessante, sim, esses cursos, tá? Eu acho que assim, o certificado não é o que garante sua contratação,
mas é o que ajuda você a ter a chance de falar com o cara antes de receber ou não. Porque, tipo assim, a hora que o cara tá vendo só currículo, não tá vendo sua cara, não tá falando com você, não tá avaliando seu conhecimento, um certificado nessa área já é um plus, porque ele vai falar, opa, peraí, ele já fez alguma coisa e ele pelo menos foi atrás, ele estudou, ele fez um curso, ele concluiu um curso. Então, assim, é o que o Didi falou, não é o que vai te garantir a contratação, mas é o que vai, às vezes, te ajudar a ir pra entrevista, pelo menos, né? Isso. E Saravejo, quanto a inglês, cara, assim, depende muito da vaga que você está se inscrevendo, tá? Se for necessário que você se comunique em inglês, eu acho que na própria seleção vai ser testado, mas quanto à leitura, eu já vi seleções que o cara manda um artigo em inglês para você e pede para você comentar ou fazer alguma... Não, que ele perguntou, Didi, se precisa de certificado pro currículo. Também. Não, então, eu não precisa de certificado. Não. Só se for exigido pela vaga. E, assim, exemplo, Saravejo, quando eu fiz a entrevista aqui pro Canadá, eu não tenho certificado nenhum de inglês. Na verdade, eu nunca formalmente fiz inglês na minha vida. Formalmente, ir numa escola, estudar, me formar num CCAA, num não sei o que, nunca. E nas entrevistas que eu fiz pra fora, nunca me pediram um certificado. O inglês era testado na entrevista, porque a entrevista era em inglês. Então, tipo assim, ou eu sabia ou eu não ia concluir a entrevista. No Brasil é o que o Didi falou, tem vários exemplos. Às vezes eles vão testar na hora, às vezes eles podem fazer parte da entrevista em inglês, às vezes eles podem te dar artigos em inglês para você estudar, escrever alguma coisa em inglês, mas, assim, se eles requisitarem, eles vão testar. Mas não precisa, você não precisa ter um certificado de inglês no seu currículo, não. Não que também não ajude a você conseguir a ter um diferencial no currículo. Mas, assim, até pro exterior, te garanto, nunca foi diferença pra mim, porque eu nunca tive o certificado, então... Brat, eu coloquei o link do artigo que eu escrevi aí no chat, tá? Ah, maravilha. Aí, já tá aí pra vocês lerem, então. Já vai lá, já dá um like, já segue o Didi, que ele provavelmente não escreve mais artigos, mas... é tipo eu, escreveu um e não escreveu mais, mas eu prometo, eu ainda vou escrever outros. É que atualmente eu até escrevi alguns outros, mas só internamente, então eu ainda não postei no Medium, porque eu não sei se tem relevância externa da empresa. Calma, vamos lá. A gente já falou um pouco dos desafios. Beleza, a gente tá falando de trabalho, de entrevista. Didio, mercado de trabalho de um cientista de dados. Como tá o mercado de trabalho? Tem muita vaga? Não tem muita vaga? Tem mais profissional que vaga? Tem mais vaga que profissional? Onde você acha que tá o gap das empresas que eles estão procurando e não estão achando? Cara, eu diria que o mercado de ciência de dados está explodindo, tá? E aí não é só para cientista de dados, tá? Aí vem junto o analista de dados, que a gente conversou mais cedo, e vem também várias outras vagas vinculadas a dados, como engenheiro de dados. Algumas empresas que podem se dar o luxo tem um engenheiro de machine learning. Então, tem muita vaga de emprego para essas posições, né? No Brasil e no exterior, principalmente no exterior. Agora, o que eu estou vendo ainda, e aí tem toda uma discussão sobre isso também no mundo de ciência de dados, é que as empresas elas meio que não sabem o que esperar ou o que um cientista de dados faz, entendeu? Então, assim, eu acho que o mercado está amadurecendo, principalmente aqui no Brasil. No exterior não, isso já é bem mais consolidado, mas aqui no Brasil, e eu tenho por hábito de acompanhar muito isso, as vagas no LinkedIn e tudo mais, para ver como é que estão as coisas, mas tem muita empresa que ela coloca uma job description lá para cientista de dados, você vai ler e você vê, cara, eles estão querendo um DBA, eles estão querendo um engenheiro de dados, eles estão querendo outra coisa que não é um cientista de dados. E é super comum isso, e é tipo tema recorrente nas rodinhas, assim, nos fóruns de ciência de dados, entendeu? Vou até falar um outro termo que eu vejo que acontece a confusão. Muitas vezes a empresa coloca que precisa de um data science, mas na verdade eles precisam de um BI. Também. Porque isso é uma coisa engraçada. O BI, para muita gente, ele se confunde um pouco com o cientista de dados, mas não tem nada a ver com o cientista de dados.
Porque o BI, da mesma forma que um analista de dados, a função dele é analisar os dados para tomar decisões de negócio. Então o BI pode ter o suporte de um cientista de dados, mas o BI não precisa ser um cientista de dados. E o cientista de dados não vai ser um BI. São dois cargos diferentes que às vezes são confundidos. Pela proximidade do dado que o BI tem, de precisar analisar dado, de precisar fazer busca em databases para achar as informações que ele quer, mas isso aí, se ele precisar de um machine learning, ele pode ter um data scientist para ajudar ele, senão ele vai usar só as pesquisas dele para tomar as decisões. BI, para quem não sabe, é Business Intelligence, normalmente, que são pessoas que usam dados para tomar decisões de negócio e definir rumos de negócio. O Sara Verde mandou aqui, na opinião de vocês, diferencial sem contar o inglês para um candidato de Data Science. Qual é um grande diferencial, Didio? Essa é fácil de responder, é portfólio. É sério, assim, cara, você pode não ter nenhum curso no Udacity, nem no Udemy, não ser formado na área de nenhuma área de TI. Se você tiver um portfólio de algumas análises que você já fez, alguns modelos que você criou, e a gente chama de implementação tipo de ponta a ponta, né? Você pegar o dado, trabalhar o dado, fazer engenharia de atributos, que é um conceito que, se você quiser, a gente pode entrar aqui depois um pouquinho, construir o modelo e depois colocar esse modelo em produção. Se você conseguir demonstrar que você já fez isso, por mais simples que seja, você já está anos-luz na frente da maioria dos candidatos, entendeu? Então, com certeza é o principal diferencial no currículo de uma pessoa. Tá, então falando nisso, uma pessoa que não trabalhou ainda, não trabalha com isso, como você recomendaria ele fazer um portfólio básico, pelo menos? Tipo, algum exercício que você faria ou alguma ideia, tipo, exemplo, a gente vai no site do Angular, eles te ensinam a fazer, tem sites que te ensinam a fazer tipo uma Pokédex com uma API de Pokémon que tem na internet para você fazer seu primeiro programa, seu primeiro app, seu primeiro web app para ter algo para mostrar. E na ciência de dados, como você faz isso? Como você começa? Tem seu primeiro negocinho no portfólio sem nunca ter trabalhado. Tá, um jeito muito legal de começar, não sei, esse link eu não te mandei, mas se você quiser entrar aí, é você participar de alguma competição no Kaggle. Kaggle ela é a maior plataforma no mundo de competição. É Kaggle. O Kaggle ele é a maior plataforma no mundo de competições de machine learning. Então aí tem inúmeros problemas que algumas empresas reais colocam aí. E qualquer pessoa que quiser entrar no Kaggle e participar, pode participar. O importante aí não é você ficar bem colocado, mas sim você chegar numa proposta para um resultado desse problema, né? O que as pessoas criticam muito no Kaggle é que no Kaggle não tem a etapa de implementação, tá? Você constrói um modelo, faz algumas análises e para por aí. Mas, assim, é uma boa forma de começar para quem nunca fez nada. Uma segunda forma de começar é a mesma coisa que você falou aí do caso da Pokédex. Então, assim, não sei, eu vou dar alguns exemplos que eu já vi, tá? As pessoas pegaram, coletaram os dados lá na API do Spotify para ver as músicas que eles escutam e criaram um algoritmo para clusterizar as músicas que eles escutam em algumas categorias, né? Então, assim, você usou um modelo de inteligência artificial para agrupar as músicas que você escuta. E o legal é que, em geral, quando as pessoas criam esses projetos pessoais, se eu quiser lá, Giovanni, aproveitar o projeto dela para as minhas músicas, basta copiar o repositório dela no Git e fazer a minha implementação. Então, é uma excelente forma de fazer isso. E já respondendo o Saravejo, em geral, Saravejo, um link no GitHub já é suficiente, tá? Não precisa de você comprar um domínio, não. Claro que comprar um domínio dá uma cara mais profissional e tudo mais, mas não é obrigatório isso, tá? GitHub Pages, não precisa nem comprar domínio. Usa o GitHub Pages, você pode botar uma página pessoal dentro de um repositório do GitHub e o GitHub hosteia para você. E assim, eu usei isso.
E assim, agora eu vou entrar num esquema aqui que, como é que é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque eu mesmo não tenho repositório no Git. Mas para minha defesa é que desde quando eu comecei a trabalhar com ciência de dados, todos os projetos que eu trabalhei são confidenciais. Então, assim... Tá perdoado, Didio. O meu também é... O meu GitHub tá lá, mas ele é quase abandonado pelo mesmo motivo. Todos os projetos que eu trabalhei legais até hoje são todos confidenciais, então todos repositórios fechados que eu não posso compartilhar, infelizmente. Pois é, então assim, claro que eu poderia ter feito um desses projetos pessoais, né? Mas como eu já trabalho com isso, eu tento aproveitar o tempo livre que eu tenho ou para jogar Magic, ou para jogar videogame, ou para ficar com o André, que é meu... Justo. Acho justíssimo. Gente, podem ir mandando pergunta. Vamos lá, falamos bastante coisa, acho. Acho que a gente conseguiu, assim, dar uma passada geral em praticamente tudo básico para alguém que queira trabalhar com ciência de dados trabalhar. Agora você me mandou alguns LinkedIns aqui. Vamos falar um pouco das pessoas. Beleza, vamos falar primeiro de Elika Miller. Quem é ela? Eita, deixa eu lembrar aqui, peraí. Acho que ela é a da AWS, não é? Sim. É porque de AI na Amazon. É porque eu vejo mais pela foto da pessoa do que pelo nome. Mas essa pessoa, o LinkedIn ele tem um conceito lá que chama Top Voices, né? São as pessoas que se destacam pelo que elas compartilham e publicam no LinkedIn relacionado a algum assunto. Então, a Ellie, ela é Head de Ciência de Dados Global da AWS, né? Que é a nuvem da Amazon. E ela sempre compartilha posts interessantes com reflexões ou com links legais para você ler sobre esse mundo de inteligência artificial, ciência de dados, machine learning. Então ela é uma das pessoas que eu sempre acompanho. Próximo. Cassie Kozyrkov. Ela é do Google. Legal. A Cassie, das que eu mandei, ela é a minha favorita, tá? Ela, no Google, o chefe de ciência de dados, ele chama Chief Head of Experimentation. E, assim, experimentação é uma parte muito importante da ciência de dados. Inclusive, quem for ler o artigo que eu compartilhei, eu falo que a parte, no nome ciência de dados, o nome ciência está ali exatamente por causa de experimentação, tá? Então, assim, a gente trazer o rigor científico para a experimentação para a gente poder tirar conclusões. E, em geral, todos os artigos da Cassie são muito bons. Inclusive, eu te mandei uns, Brat, que eu sempre apresento. Hoje, um termo que tem sido muito utilizado nas corporações é, assim, a corporação ser data-driven, né? Sim. Que é assim, tomar decisões orientadas por dados. Sim. E toda vez que alguém me fala isso, que eu tenho oportunidade, eu compartilho esse link dela, eu acho que é do HackerNoon que tá aí, cara. É o Data Driven. Que ela fala assim, gente, calma, todo mundo tá falando da Data Driven, mas não é bem como todo mundo tá falando. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. E esse artigo dela é muito bom, assim, na verdade tem vários muito bons, tá? E esse é um que eu recomendo as pessoas lerem quando forem tratar dessa questão de data-driven. Então a Cassie é a minha favorita dos 5 que eu te mandei, para ser bem sincero. Massa. Vou ler depois. Próximo. Eric Weber. Tá, esse é meu segundo favorito. O Eric Weber, ele é o chefe de experimentação também do Yelp. Aquele app, não sei quem não conhece aí, basicamente acho que é de fazer a avaliação de lugares que você visita, né? Sim. E o que eu gosto do Eric é que ele tem uma visão muito humana, assim, e ele, cara, praticamente todo dia ele coloca 5 coisas, ele fala assim, hoje eu vou falar sobre esse assunto, aqui estão as 5 coisas mais importantes desse assunto. Então eu acho muito legal porque orienta muito assim também você o Yelp o cara ser head de experimentação do Yelp é um cargo importante, né? Ele tá na ponta lá do iceberg. Então ver o que ele tá dizendo que é importante, eu acho que é uma forma legal de se manter atualizado. Inclusive, cara,
uma coisa que ele falou não faz muito tempo é assim, algumas skills que são muito, que não são muito valorizadas na ciência de dados primeiro, saber quando você não precisa de usar um modelo. Porque a pessoa, quando ela começa a estudar, ela vê que o negócio é legal, ela quer fazer modelo para tudo, mas nem tudo modelo, mas nem para tudo você precisa de um modelo para resolver aquele problema, né? Então ele traz uns pensamentos que eu acho bem legais. Próximo, eu acho que o último, porque o outro era o Eric Weber de novo, é o Andrew Burkov. Ah, tá. Esse cara aí... Tá, esse cara, ele também é top voice do LinkedIn. Aliás, os 4 aí são, tá? Top voice do LinkedIn em Machine Learning e Inteligência Artificial. O Andriy, ele é russo, mas ele vive no Canadá, igual você, Brat. E ele é o diretor global de Machine Learning da Gartner, que é uma consultoria bem famosa, né? Sim. Sim. Ele tinha um newsletter aí no LinkedIn que sempre vinha com ele compartilhava, era uma vez por mês, e ele compartilhava, no mundo de ciência de dados, na minha opinião, esses são os 10 artigos mais importantes que saíram no último mês. Então era um lugar que eu gostava muito de acompanhar. O problema é que, assim, dele ultimamente é que ele tem feito algumas manifestações políticas infelizes que eu não curto muito, mas tirando isso, é também uma fonte legal. Acontece. Acho que esse aqui. Tinha mais um? Não tá aberto aqui não, Didio. Deixa eu ver se eu pego o link aqui para mandar para você abrir. Beleza. Mas, ou se você quiser procurar, é o Mário Filho, o nome dele. Mário Filho. Opa, errei, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Meu LinkedIn não tá aberto, aí é triste. Não, peraí, eu vou mandar o link dele rapidinho. Enquanto isso, uma coisa que a gente falou do inglês, se você quiser começar a entender ciência de dados sem ter inglês, Alura. Não tô recebendo nada, um dia eu espero. Um dia a Alura vai saber que eu existo e vai patrocinar algum vídeo nosso. Ou pelo menos dar um sub no canal, fazer propaganda nossa, sei lá. Eu mandei no chat. Tô aceitando qualquer coisa. Eu mandei no chat o link do Mário Filho, tá? Beleza, vamos ver se abre rápido aqui. Tá, o Mário Filho é o único brasileiro que eu coloquei aí que eu sigo, né? Mas assim, ele é um Kaggle Grandmaster. O que é isso, né? Ele tá entre ali, os 1% que melhor performaram no Kaggle em todos os tempos. E aí, não deu para abrir aí, não? Não, porque tá pedindo meu login. Enfim, eu coloquei no chat aí, né? O Mário Filho, o próprio Mário Filho, ele tem um curso muito legal de Machine Learning, que está numa plataforma que chama Hotmart, que é uma plataforma brasileira também. E o legal do curso dele é que ele ensina exatamente isso, como você começar com uma aplicação de ciência de Machine Learning até a implementação. E no caso dele, eu acho que ele te ensina a criar Desculpa. Ele te ajuda a criar uma inteligência artificial que todo dia vai lá, pega os 20 primeiros vídeos do YouTube como resultado da pesquisa Machine Learning e diz para você quais vídeos provavelmente você vai gostar. Maravilha. Douglas Bay, muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Então é isso aí, a gente tem um monte de pessoa aí para vocês seguirem, poderem acompanhar, verem. E tem o podcast, né? Falar do podcast que você passou aqui. Podcast, chama Data Hackers. É um podcast. Tá aberto. O Mário Filho já participou de várias ocasiões desse podcast. E ele se auto-intitula a maior comunidade brasileira de dados. Então, é um pessoal que é referência também aí nesse assunto. É um podcast que eu sigo e escuto também, sempre que eu posso. Entendi. Então é isso aí. Acho que assim, alguém tem alguma pergunta? Douglas que tá chegando agora. Ficou faltando... calma aí, o Saravejo perguntou. Deixa eu até mudar aqui para nossas carinhas. Saravejo perguntou, Didi, como funciona uma consultoria de Machine Learning?
Cara, uma consultoria de machine learning em geral é quando você precisa de... É complexo falar sobre isso, mas assim, quando você quer implementar, quer usar machine learning para alguma coisa do seu negócio, você não tem essa expertise dentro da sua empresa e você contrata uma empresa para fazer isso. Só que, falando de ciência de dados, não é tão trivial assim, porque para você colocar uma solução de machine learning em produção, você depende muito da área de tecnologia da sua empresa. Então, por mais que você contrate uma consultoria, se a área de tecnologia da sua empresa não estiver preparada também para implementar isso, complica. Mas eu sei que as principais consultorias, a Gartner não, que ela tem um jeito diferente de trabalhar, mas as demais consultorias, Ernst Young, agora esqueci o nome delas, a própria Accenture também, se você contratar eles para um projeto, né, eles vão aí e vão implementar o projeto na sua empresa. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta dele. Não, eu acho que respondeu. Eu acho que assim, também... Eu acho que não é tão comum, assim, ter tantas empresas de consultoria de machine learning ou tanta contratação. Tem as grandes, que nem você falou, por causa do domínio que... O domain expertise de que você precisa, que é conhecer o negócio que às vezes essa empresa não vai ter. Então, assim, é algo mais trabalhoso, então precisa de uma estrutura boa. Eu, assim, pelo menos a minha visão, não trabalho na área diretamente, mas eu acho que é bem complicado, assim, você simplesmente decidir contratar uma empresa para fazer consultoria sem você ter uma equipe dentro da sua empresa que pelo menos tenha a base para ajudar a consultoria. Que é o que o Didi falou, tipo, você tem que ter toda a estrutura técnica, toda a infraestrutura para você instalar as coisas, como você tem que ter pessoas de negócio que estejam preparadas para conversar com consultores e entender e explicar o que eles precisam de uma forma que a consultoria entenda, né? Aí, ó, o Douglas falou que ele trabalha com BI em uma empresa de data-driven. Massa, Douglas. Show de bola. Mas, assim, voltando aí na pergunta do Saravejo, assim, onde eu já vi consultoria atuando no ramo de data science é muito mais assim, a empresa não tem uma área de data science e identificou um gap que precisa de criar uma área de data science. Então chama uma dessas grandes consultorias para fazer um estudo e ver qual é a melhor estrutura que atenderia a necessidade da empresa. Eu já vi projetos também de uma consultoria ir na empresa, criar uns modelos, criar alguns produtos de dado, mas tendo o compromisso de tipo assim, eu preciso de passar isso para frente, beleza, eu construí alguns produtos de dado, como que isso é internalizado agora e como que a gente faz para acelerar esse processo dentro da empresa. Então, eu sempre vejo consultorias trabalhando mais nesse sentido, tá? A Gartner eu disse que é diferente porque a Gartner, ela nunca entra com mão de obra. A Gartner, ela te dá tipo um coach especializado em algum assunto e ele meio que te indica lugares para você ler, te indica metodologias para você medir o nível de maturidade da sua empresa e esse tipo de coisa. Aí, ó, o Douglas mandou exatamente isso, que tem projeto que não vai para frente porque o cliente não tem estrutura. Eu vou te falar que, Douglas, isso é muito mais comum do que a gente pensa, e não só na área do data science, não, até em área de desenvolvimento mesmo, de programação, essas coisas, às vezes, tipo, galera que trabalha com terceirização é requisitado um tipo de sistema que às vezes a própria empresa não está preparada para suportar a carga ou para suportar todo o trabalho e toda a manutenção que aquilo vai precisar. Então, assim, isso é muito comum de acontecer. É mesmo. E aí, Didio, é comum no Brasil consultoria de data science, de machine learning? Cara, nos termos que eu falei, é bem comum sim, principalmente dessas grandes, tá? É super comum. Então, muita empresa está investindo nisso. Muita empresa está investindo nisso. Então, muita oportunidade de emprego. Muita oportunidade de emprego. Eu não posso falar muito mais sobre o que eu sei, mas tem
contratando consultorias, principalmente nos termos que eu falei, tá? Para ser um negócio conjunto e não para ser uma entrega pontual de um projeto lá no futuro. O Saravejo perguntou se existe muita manutenção nessa área, se exige. Cara, em geral, quem presta manutenção nos produtos que são construídos por um cientista de dados é a própria TI, depois que o produto é promovido para produção, tá? É por causa que eu acho que depois de treinado um modelo, a não ser que você perceba uma falha crítica que não foi percebida antes, não necessita manutenção, certo? Assim, do modelo, necessita manutenção dos sistemas. O que a gente faz, o que a gente fala é de ciclo de vida do modelo, tá, cara? É natural um modelo de inteligência artificial, com o tempo a gente falou que um modelo de inteligência artificial é uma entidade boa em colocar etiquetas, né? Então, Sim. com o passar do tempo, ela vai ficando pior em colocar etiquetas, então você precisa de retreiná-la. Então essa manutenção existe, tá? Mas é muito pouca, não justifica... Entendi. Qual seria o prazo médio dessa manutenção, do retreinamento do modelo? Depende muito da área, da empresa, do modelo? Depende muito do domínio que você está trabalhando. Então, vou dar um exemplo sem entrar muito em detalhe. Eu já fiz um modelo que o input dele eram dados digitais que a gente pegava na internet, né? E o dado de comportamento digital, ele muda muito. O comportamento digital das pessoas muda muito, né? Tipo, eu posso estar num mês aqui assistindo muita Twitch e no próximo mês eu estou assistindo muito pouco Twitch, mudou meu comportamento. Então, esses tipos de modelo que os dados mudam com muita frequência, é muito comum que você precise de treinar eles com baixas frequências. Então, por exemplo, a gente fala de ação, né? O comportamento do mercado de ação pode mudar muito do dia para a noite. Então, existem modelos que são treinados diariamente para serem capazes de predizer alguma coisa em relação ao mercado de ações. Mas isso são exemplos, né? Tem modelo que você treina uma vez por ano, uma vez por semestre. Aí, ó, o Saravejo mandou outra boa pergunta. Com o treinamento e ao passar do tempo, o acúmulo de dados feitos pela máquina vai requerer um espaço cada vez maior. Como isso seria reestruturado? Cara, na verdade, assim, falando de grandes empresas no mundo, o Brat pode falar até melhor que eu sobre isso, mas no mundo que existe computação em nuvem, storage, em geral, não é um problema. Not anymore. Né? Falando do conglomerado Banco do Brasil, eu posso dizer que a gente tem espaço em disco infinito. Vixe. Ou próximo disso. Mas, em geral, armazenar dado não é problema, tá, cara? O problema aí a gente começa a discutir small data e big data, se quando eu preciso de resgatar esses dados, a consulta tem uma performance que atenda à exigência do produto lá quando for promovido para produção, né? Sim. Isso é uma discussão que a gente sempre tem, mas em geral armazenamento e storage não é problema não. Que foi até que o Saravejo acabou de falar, tipo, além do espaço, a questão do processamento também. Exatamente, acho que assim, espaço hoje em dia é o menor dos problemas. Processamento é complicado, porque ele é escalável, mas é complicado por causa que o custo é muito maior. Tipo, um custo de armazenamento hoje em dia é relativamente baixo comparado a um custo de processamento. E o processamento, por mais que ele seja escalável, sempre tem aquele ponto que, tipo, o custo não justifica mais a velocidade. Então, assim, eu acho que essa é a grande coisa que você acabou de falar, que é discutir quão rápida vai ser a query, tipo a consulta, quão rápido você vai receber o dado e quão rápido você precisa do dado, né? Porque às vezes você não precisa do dado rápido, às vezes é um dado que você, tipo, você pode ter ele com algum lag, você pode ter ele, tipo, com 1 hora de atraso, que não tem problema. Às vezes você pode ter com 1 dia de atraso, às vezes é um dado que você pode ter com 1 mês de atraso. Porque se você estiver fazendo uma análise de algo mensal, o tempo de processamento não é tão relevante, porque você fala, ok, chegou o fim do mês, roda,
lá pro dia 2 eu pego e analiso isso, porque eu já vou analisar o mês anterior mesmo. Mas agora, se você tiver com algo que você precisa dar análise just in time, tipo, na hora, ao vivo, aí é bem mais complicado. E assim, né, e a gente entra nessa discussão de Small e Big Data. Lembrando que assim, a gente está vivendo na era do Big Data, mas assim, é muito... e aí, se você acompanhar esses perfis que eu acompanho, que eu recomendei aí, você vai ver que eles falam de vez em quando sobre isso. Big Data é muito mais um hype do que uma coisa que está acontecendo mesmo na prática, no dia a dia das empresas. Porque, assim, para você chegar num gargalo de processamento, num gargalo de aplicação que exija o uso de uma tecnologia de Big Data, cara, falando em Banco do Brasil, que, a gente tem alguns milhões de clientes, né? Alguns bilhões de transação por dia. E entre 80% e 90% das aplicações do banco não precisam de Big Data. Então dá para ver que é um hype isso, né? Tem um certo hype em torno, é uma buzzword, né? Tipo uma palavrinha da moda, né? É a palavra do momento, Big Data. Ela já tá no momento tem uns 10 anos já, né? Mas assim... É porque ainda não chegou o momento dela, entendeu? Tá chegando, mas ainda não chegou. Mas é complicado, Saravejo. Isso é uma coisa muito discutível, porque é aquela questão, tipo, você tem muita gente às vezes falando e especulando, só que e usando e testando, experimentando, só que quando na verdade às vezes você nem precisa. Tipo, a pessoa tá, mas e se eu tivesse um processamento de trilhões de dados por dia? Quantas empresas têm isso? Vamos botar a Amazon. Tipo, se a Amazon, com o tanto de venda que eles têm no mundo por dia, não tem problema com isso, meu amigo, que empresa vai ter? Se o Google não tem problema com isso ou tá se virando, que empresa vai ter, entendeu? Então eu acho que é muito isso. Eu acho que, tipo, se isso realmente fosse uma coisa crítica, tipo, do momento agora, crítica, precisamos solucionar, o problema é crítico, você teria um movimento muito grande de Facebook, de Google, de Amazon, de Baidu, trabalhando em volta desse problema. E você não vê, pelo contrário, você vê, tipo assim, a buzzword rodando, artigos rodando, mas nada do tipo assim, nossa, precisamos resolver, o mundo está parando. Pelo contrário, tipo, eu acho que a maior discussão hoje em dia assim, ela é meio obscura ainda, porque nem todo mundo ouve falar o tempo inteiro, mas se questiona muito, que é na área da computação, que é a computação quântica. Que essa vai trazer um impacto mundial muito grande. Aí a gente já tá indo para talvez a buzzword da próxima década aí, né? Sei Sim. lá. Mas assim, o Saravejo ele falou uma coisa aí que aí isso sim é um problema real, tá? Gargalo de memória. Isso é super comum em problemas de ciência de dados, principalmente inteligência artificial, né? Eu tô com medo de entrar um pouco demais no techniquez aqui, mas assim, a gente é comum a gente se deparar com bases muito grandes e se a gente tem algumas opções quando a gente vai trabalhar com uma base que é muito grande. Uma opção é fazer alguma técnica estatística para reduzir o tamanho da amostra que você vai usar. Aí a gente chama isso de undersampling, de oversampling, ou ambas, dependendo do caso. Ou aí você vai para um cluster Spark, por exemplo, que a gente está falando de Big Data mesmo, que aí tem processamento distribuído e você não precisa se preocupar com o uso de memória. Então, em geral, a gente adota uma dessas duas soluções. Não tem uma regra muito específica, depende muito do problema que você está tentando resolver. E é isso. Mas esse é um problema real e esse sim é um problema difícil, bem difícil. Sim. A gente tem que lidar todo dia. Tá, é isso aí. O mercado, só para completar assim também, o mercado hoje também já está falando muito de processamento em GPU, né, cara? Só que assim, tá muito incipiente tudo muito ainda. Quando você vai falar das empresas mais modernas, principalmente a Big Four aí, né? Apple, Google, Amazon e qual que é o seu exemplo? Facebook?
Facebook. Na verdade tem a Alibaba, também outras, né? Mas o Big Four que o pessoal coloca essas 4, essa galera já está usando GPU, Escambau, A4 aí. Mas quando a gente está falando ali no dia a dia, outras empresas, em geral, não vejo muito uso de GPU ainda não, tá? No mercado brasileiro aqui, eu sei de testes, mas eu não sei de ninguém usando em larga escala. GPU, para quem não sabe, é placa de vídeo, né? Então tem gente usando placa de vídeo porque placa de vídeo é um componente construído para processar matriz. Então, para fazer esses cálculos é muito bom. Saravejo, impacto da computação quântica para a ciência de dados, na verdade, assim, isso eu falaria que a gente teria que deixar para um negócio separado, porque a gente teria que falar do impacto da computação quântica para a computação em si. Porque assim, o impacto da computação quântica, ela seria absurdo em todos os âmbitos da computação. Porque que nem o primeiro grande problema que se discute muito dentro da computação quântica é que a velocidade de processamento dentro da computação quântica é tão maior que praticamente todas as senhas e encriptações que a gente tem hoje seriam quebrados por força bruta em questão de menos de minuto. De tão rápido que é. Que tipo, hoje as encriptações que você leva tipo 1 ano processando, 10 anos processando, pela complexidade dela, pela força bruta, com a computação quântica seria muito rápido. Então eu acho que essa é a primeira grande discussão da computação quântica, que é o primeiro medo, tipo, que todo mundo sempre colocou, pelo poder de processamento que é exponencial comparado com o que a gente tem hoje. Que eu acho que primeiro a gente teria que discutir tudo isso antes de entrar no impacto para a ciência de dados. Porque, bicho, o primeiro impacto para a ciência de dados é você ter um processamento muito maior. Então, você vai poder processar muito mais dado, muito mais rápido. Então, assim, já começa por aí. Mas, assim, é um tema complexo. É um tema melhor pra gente deixar para um outro dia, que aí dá tempo de pesquisar mais, que eu também não sou nenhum expert nisso, eu só li artigos por diversão. Verdade, eu tô na mesma categoria. Eu já li alguma coisa por diversão. Eu tenho uma experiência bem legal. Até o Felipe, que está aí no chat também, ele foi junto comigo na época, mas a gente conheceu o centro de pesquisa da IBM na conclusão de uma pós-graduação que a gente fez. Eu não sei se o Felipe vai lembrar, mas a gente, lá nessa visita, eu conheci o termo de armazenamento quântico, que a IBM conseguiu armazenar dados na menor forma possível, que era um átomo com um alinhamento específico era um bit 0, com outro alinhamento específico era o bit 1. Então isso diminuía exponencialmente o espaço que um storage consumia. E isso foi em 2013, já tem 7 anos. Então imagino o tanto que isso deve ter evoluído de lá para cá. Não, assim, o nível de evolução é que, assim, muitas dessas evoluções, elas são evoluções que estão mais na área de pesquisa, mais na área acadêmica por hora. Claro que, assim, uma grande diferença da área acadêmica brasileira, da área acadêmica do exterior, é que normalmente elas são financiadas por empresas, então estão resolvendo problemas que empresas querem que sejam resolvidos, mas, assim, tem muita coisa sendo pesquisada. Eu gosto de conversar sobre o mundo quântico, eu gosto de conversar mais do Homem-Formiga, Vespa. Eu concordo. Bicho, se você for falar de coisas assim, eu lembro de, acho que 2018, que já saiu artigo sobre armazenamento de dados em DNA. Tipo, assim, bicho, tem muita coisa. A galera tá pesquisando. Um dia, eu espero viver para o dia que exista o teletransporte. É a única coisa que eu quero. Ou que a gente possa ser transplantado para máquinas, mandar nossa consciência para máquina. Também não recusaria. Altered Carbon, do Netflix. Fácil. Muito bom. Bicho, tem... Ai, ficção científica. Ficção científica ruim. É isso aí. Mais alguma pergunta, gente? Saravejo. Quem mais estiver no chat, que tem bastante gente que está por aí. Felipe Salles, Tio Dex, Eristan, Edgar, Douglas, Burning, meu pai tá aí ainda, Bela,
Lia, se tiver alguma pergunta pro Didio pra botar ele na fogueira, pode fazer. Tio Alfa, Duda, se tiver também. Tem o tal de Chuck Norris, se quiser fazer pergunta também pode. Engraçadinho. Na nova de política de dados aí do WPP. O que você achou, Didio? Ai, cara, a gente vai, assim, o mundo de, eu participo de alguns grupos de cientistas de dados, né? E nos últimos dias, esse assunto é o que tem sido mais discutido. Eu tinha uma opinião que eu mudei essa opinião hoje a partir de um artigo. Eu vou abrir aqui só para ver de onde que é o artigo rapidinho, tá, cara? Só um minutinho, me dá um minutinho. Um minutinho. Contando. O artigo de um jornal britânico chamado Independent, que fala que, assim, estão se alarmando muito mais do que de fato é esse compartilhamento de dados, tá? E eu mesmo mudei minha opinião depois de ter lido essa matéria. Deixa eu compartilhar ela aqui, né, cara? Eu tô falando... Pode compartilhar. Eu fico falando e... Peraí. Vou ter que pegar o link de novo aqui que eu perdi. Mas, na verdade, eu entrei num artigo de um cientista de dados brasileiro que recomendou a leitura desse artigo lá, desse jornal britânico. Mas o que eu trouxe aqui para a discussão da galera aqui foi que o que esse cientista brasileiro falou, né? Assim, cuide dos seus dados, abre aspas, tá? Cuide dos seus dados, mas não acho que a partir de fevereiro as empresas vão poder acessar todos os seus dados. Por quê? Primeiro, elas não vão poder acessar muito mais do que já acessam hoje. E segundo, elas já podem acessar mais do que a gente gostaria. Então, assim, redes sociais e anunciantes já influenciam como nós compramos, vamos e pensamos, mesmo que a gente não goste de admitir. Então, isso bem, de agora de tarde, tá? Mandei o link aí da matéria do jornal. Então, na prática, não vai mudar muita coisa, tá? Eu mesmo estava bem assustado com isso, porque eu falei, cara, se eles começarem a usar as minhas conversas de fórum íntimo para fazer publicidade ou, sei lá, para vender publicidade, né? Pô, isso me incomoda, mas... Já usa. Talvez ele já use. Mas, assim, nos termos novos, elas continuam sendo criptografadas, tá? Então, não tem muita mudança nisso, não. Todo esse tema ele é muito complicado. A gente entra até em discussões tipo de GDPR que tem da Europa. Mas assim, rede social, bicho, eu vou falar que a máxima que eu ouvi aqui no Canadá, se não me engano, eu não lembro exatamente quem me falou a primeira vez, mas eu ouvi a frase exatamente de um jeito. Não existe nada de graça. Se você não tá pagando, você é o produto. Tem um documentário aí do Netflix, eu esqueci o nome agora. Tem mas também... que fala tudo da questão de redes sociais, de como, tipo, eles te fazem ficar mais tempo. Que a missão de vida deles é te manter o máximo de tempo possível dentro do sistema deles. Tanto para conhecer você, para como já te fornecer o dilema das redes aí. O Escape Tex passou o nome. Brigadão, Escape. Eu tinha esquecido o nome. Já assisti, muito bom, mas não lembrava o nome. E é muito interessante, porque é o que acontece, tipo, as redes estão lá. Opa, muito obrigado pelo follow, Escape. Brigadão, seja muito bem-vindo. E é o que acontece, você vê, tipo, redes sociais estilo Facebook, Instagram, o novo aí, o TikTok. Gente, o que eles querem é te manter dentro do sistema deles o máximo de tempo possível para te conhecer, te jogar advertisements guiados para você talvez comprar aquilo e depois voltar lá para dentro. Porque mesmo que você não compre, o seu padrão de pesquisa, de consulta e de comportamento é um produto que eles usam para vender. O Saravejo falou aí que ele tá usando todas as ferramentas que prometem que não vão te rastrear, né? Saravejo, eu vou te cortar rapidinho, Didi. Um cara muito legal pra isso, que eu acompanho e ele tem uns artigos muito legais sobre isso, é o... Caraca! Do Nerdcast,
O Putz, deu Átila? branco. Não, não é o Átila. Calma, meu Deus do céu, deu branco, gente. Calma aí. Eu vou achar aqui. Eu tenho esse artigo, o último artigo dele salvo, que ele fala exatamente sobre isso. Ele te dá vários aplicativos e várias coisas de segurança que você pode fazer para proteger seus dados. Quer ver? Cadê? Marcos Gomes. Marco Gomes. Ah, sim, pô. Pô, esse texto que eu li agora é do Marcos Gomes, tá? Ah, maravilha. Então, exatamente. O Marco Gomes, deixa eu pegar aqui o artigo, eu vou mandar para vocês. É um artigo muito interessante que ele te passa várias soluções e aplicações que você pode usar para você se defender e não ter muito registro digital. Quer ver? Deixa eu achar o artigo aqui. O que eu achei aqui é de 2018, mas provavelmente ele já deve ter feito alguma atualização se a gente procurar direito. Mas estou mandando aqui, ó, 2018. Aí, ó, Marco Gomes. Ele fala exatamente sobre isso, tipo, ele te recomenda várias aplicações, navegadores e proxies, VPNs que valem a pena, tudo para você tentar diminuir sua presença digital. Caraca, a gente tava falando de data science e já caiu pra segurança digital. O Marco Gomes, cara, ele é cientista de dados, tá? Sim. Ele trabalhou já no exterior e eu acho que ele voltou pro Brasil há algum tempo. Mas, sim, um fun fact, já que a gente fez um fun fact nisso, o Marco Gomes é daqui de Brasília também, do Gama. Ele nasceu lá no Gama, morou lá no Gama a infância, estudou na UNB e depois foi embora. De Brasília, do Brasil. O Marco Gomes ele vai ter muitos artigos, não só relacionado à segurança, mas ele tem alguns outros, mas assim, faz tempo que eu acho que ele não posta artigos novos. Mas esse de defesa digital, ele é um artigo muito bom para se ler, para quem gosta dessa área e quer, tipo, evitar ter muita presença digital. Então, o dilema das redes, eles falam essa frase que você falou, né? Se você não paga por nada é porque você é o produto. Exatamente. Eu sabia que eu tinha ouvido em algum lugar, não lembrava onde. E aí eu queria trazer o negócio do dilema das redes só para mais um item, Brat, é o seguinte, essas empresas muito grandes que o core business dela gira em torno de TI, como as Big Four, por exemplo, Google e essas outras, elas estão começando a ter um cargo que chama AI Ethicist. Então, assim, é um cara preocupado com o uso ético de inteligência artificial. E vem exatamente dessas discussões de, cara, até que ponto você está recomendando um produto para a pessoa porque ela está mais propensa a comprar, assim, né, reformulando. A pessoa está comprando o produto porque ela está no momento frágil e está mais propensa a comprar ou porque ela realmente precisa daquele produto, entendeu? Então essa é uma discussão que a gente tem conversado quando a gente fala de ética no uso de inteligência artificial e é um tema que eu me interesso bastante também. Sim, é um tema muito interessante. Podemos conversar qualquer dia disso. A gente pode, em vez de trazer de carreira, trazer um dia só para conversar sobre assuntos assim também. Claro, se gostarem e quiserem, né? Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai fechar o primeiro bloco. Ó, temos blocos agora. A gente vai fechar o primeiro bloco da área técnica e vai pra jogatinazinha jogando com o Didio. Claro que, enquanto estivermos aqui, podem fazer a pergunta que quiserem da área de TI que a gente já tá respondendo. Nada impede a gente jogar e falar sobre TI. Eu gosto, eu me divirto. Eu também. Olha o Flecha! Isso é hora, Flecha. Pô, Flecha, bora jogar um Magic, Flecha. Flechinha, fala, Flecha. Por sinal, ó, pra quem tá aí, o Didio também foi um dos primeiros apoiadores do canal aqui quando a gente virou afiliado. Se não me engano, foi o primeiro sub, Didio. Com muito orgulho, com muito orgulho. Tá aí, 4 meses já? 4 meses. Desde o início, né? Desde o início. Desde o dia 1.
Inclusive, eu vim, antes de você virar partner, eu vim cobrar. Falei, cara, eu tô tentando me inscrever. Verdade. Eu não tinha nem o afiliado ainda, ele já vinha aqui. E aí, eu quero te dar o Prime, cadê? Ó, Didi, o Escape Tex fez uma pergunta... Escape the X. Ele fez uma pergunta boa. Cheguei só agora no final, mas queria saber como funciona a governança nos processos de Big Data. Cara, bem, isso é um assunto que a gente trata geralmente como governança de dados, né? Eu vou tentar explicar de forma bem abreviada, porque a gente poderia fazer uma live também só sobre esse tema, tá? Mas, em geral, quando a gente fala de governança de dados, os dois papéis mais importantes dentro desse assunto é um papel que a gente chama de proprietário dos dados, ou data owner, né? E curador de dados, ou data steward. Qual é a diferença entre esses dois papéis? Em geral, o proprietário de dados é uma pessoa que não obrigatoriamente tem algum background de TI. É o cara que é gestor daquele processo que aqueles dados estão suportando. Então, se alguma pessoa... deixa eu dar um exemplo. Na BB Seguros a gente vende título de capitalização. Então, na verdade, a pessoa que é responsável pelo produto de capitalização que é a proprietária daqueles dados. E por que esse papel é importante? Todos os conceitos sobre os dados que estão armazenados embaixo desse domínio, vamos chamar, que é um outro conceito importante, que é domínio de dados. Então, vamos dizer que produtos de capitalização é um domínio de dados. Todos os conceitos vinculados a esse domínio devem ser feitos pelo proprietário de dados, porque ele é a pessoa que mais entende daquele produto. Então, o que é um título de capitalização? Qual é o conceito de cancelamento de um título de capitalização? Qual é o conceito de contratação de um título de capitalização? Capitalização a gente fala o quê? Em prêmio, parcela, resgate, todos esses conceitos são definidos pelo proprietário de dados. O outro papel, que é o papel do curador de dados, que em inglês é o data steward, esse papel é o papel da pessoa que vai manter mesmo os dados ali dentro do data lake ou de um data warehouse. Então, o data steward é o cara que vai o papel dele é assegurar que os conceitos que são definidos pelo proprietário de dados é mantido dentro lá, é o que está refletido mesmo lá no banco de dados. E aí tem toda uma literatura sobre, beleza, se uma pessoa não é nem proprietária, nem data steward e precisar de consumir esses dados, como é que faz? Então tem uma esteira, o proprietário tem que autorizar, o data steward implementa. Então, assim, eu não vou conseguir estressar esse assunto aqui hoje, mas eu tentei dar só uma gotinha aí do que é. E assim, eu tenho colegas que são especialistas nesse assunto, tá, cara? Não é a minha especialidade. Mas assim, a gente pode tentar trazer depois isso aí pra falar disso, mas eu acho que outra coisa que você pode parar para ler um pouco, se você quiser entender um pouco mais de como está funcionando a governança de dados hoje, é tentar entender como está acontecendo a GDPR, que é um processo que está vindo da Europa, que é exatamente dentro da governança de dados críticos, do que você deve sinalizar que é algo pessoal, que você não deve proteger ao máximo também, que você não pode compartilhar, do que... Assim, é bem complicadinho, até para explicar o que é GDPR para as empresas. É que assim, no Brasil só chega para empresas que estejam trabalhando, fornecendo serviço para estrangeiros da Europa, para europeus, mas que está ganhando visibilidade hoje em dia pela questão de privacidade de dados. Então isso entra um pouco dentro da governança. Ô Brat, a gente tem aqui no Brasil a LGPD, tá, cara? Que é a Lei Geral de... Sim, a Lei Geral de Proteção. Não tava sabendo, não. É que eu leio só GDPR todo dia. Que basicamente a LGPD é uma tradução da GDPR para o Brasil. Ah, maravilha. Ela entrou em vigor em meados do ano passado ali, se não me engano foi agosto, alguma coisa assim, não tenho certeza. Mas ela acelerou o processo de implementação de governança de dados em todas as empresas aqui no Brasil, tá? Eu já tava fora, já não acompanhava. O Saravejo fez uma pergunta sobre
Tá. O algoritmo. Qual que é a diferença de algoritmo e programa? Vamos lá. Eu vou explicar de uma forma bem simples. Algoritmo é os tijolinhos que você usa para construir a casa, programa é a casa. Espero que assim, é a forma mais simples e abstrata de eu te explicar a diferença de algoritmo e programa. Respondeu? Porque basicamente é isso, essa é a grande diferença. Tipo, um programa é feito de um grupo de algoritmos. Isso. Mas assim, só para complementar um pouquinho, quando a gente está falando no contexto, eu não sei se o Saravejo estava perguntando, dentro de um contexto de ciência de dados, né? Tipo, qual a diferença de aí, completando a pergunta dele, seria tipo, qual a diferença de um algoritmo de machine learning para um programa de computador, né? Se a pergunta foi essa, a resposta é o seguinte: o algoritmo de machine learning, cara, é alguma técnica utilizada para você criar uma entidade que seja capaz de colocar etiquetas em alguma coisa. Então, se a gente for usar tô entrando já no Technicase aqui, tô com medo, mas se eu for criar um modelo de classificação, por exemplo, né? O que é um modelo de classificação? Exatamente lá o que pega uma imagem e fala se tem um gato ou não. A gente fala, essa imagem tem um gato, essa imagem não tem um gato, essa tem. Existem vários algoritmos diferentes que são capazes de aprender e executar essa mesma tarefa de classificar uma imagem. Então, cada algoritmo usa uma técnica diferente para processar as imagens e entender. Então, isso é um algoritmo. Um programa de computador assim, aí a gente volta para o mesmo conceito do Brat, que é um conjunto de algoritmos. Brat, teve raid aí, né? Eu vi. Brigadão, tio Alfa. Seja bem-vindo todo mundo que veio com o tio Alfa na raid. Brigadão mesmo, tio Alfa. Valeu pelo fortalecimento. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Vocês chegaram pro encerramento da parte 1. A gente já vai começar a parte 2, que é mais divertida, que é jogar. Olha, o povo já chega com X-Ball. Já tem um Ed pra eu jogar, que eu ainda não soltei o Ed. Fala, grande tio Alfa. E aí, só no Left 4 Dead, hein, tio Alfa? Ó, tá aqui. Bom, gente, mais alguém tem alguma pergunta de ciência de dados? Vai, Saravejo, mais tarde. Didio, você ia falar algo? Não, só te perguntar se a gente pode fazer um breakzinho de 5 minutos só pra tomar uma água aqui, aí eu volto. Então faz sua despedida. Oi? Então faz sua despedida da parte de ciência de dados. Que aí você pode sumir da câmera. A não ser que você queira jogar com a câmera ligada. Eu deixo. Não, eu sou muito tímido. Mas assim, cara, eu queria te agradecer pela oportunidade, tá? Queria, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente na live. Eu sou apaixonado por esse assunto, então às vezes eu falo demais. E queria falar que eu estou à disposição, se você quiser conversar sobre isso ou sobre outros assuntos, eu estou à disposição, é um assunto que eu gosto bastante. Não, tranquilo. Saravejo, brigadão, pode ir lá, aparece depois a hora que quiser, mais tarde vai ter Rocket League sim. Didio, a gente ainda vai se falar, mas obrigado demais por ter vindo, ter compartilhado um pouco de toda a experiência de como é ser um cientista de dados e como aprender e como começar a trabalhar como um cientista de dados. E com certeza vamos marcar outras, acharemos outros temas. Lembrando todo mundo que live com temas técnicos e de carreira são todas a cada 2 semanas na quarta-feira. Então hoje tivemos, quarta-feira que vem não teremos live de carreira. Na próxima quarta teremos alguma coisa que semana que vem eu confirmo pra vocês o tema. E muito obrigado, Didi. Vai lá, pode fazer seu break tranquilo. Volta, a gente vai jogar, vai se divertir um pouco, dar risada. E quem quiser fazer pergunta, pode continuar perguntando, mesmo de coisa técnica, não se sintam acanhados. A gente tá aqui para responder o que vocês quiserem saber, a curiosidade que vocês tiverem, do que quiserem e que seja aceitável, claro, e que eu saiba. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei. Mas é isso aí. Valeu, Didi. Vai lá pro seu breakzinho. Valeu, galera. Boa noite. E daqui a pouco eu volto aí no... daqui a 5 minutos ele tá de volta, relaxa. Valeu. E Saravejo, não esquenta a cabeça com pergunta, tá? Fica tranquilo, tranquilo, tranquilo. A gente tá aqui pra responder.